de ser grande, assim. E a gente vai entender no final. O nome desse conto é A Protegida de Maria. Vivia em uma floresta um casal que tinha uma filha. Eles viviam de forma simples, mas dava para viver, né? Até um certo período, quando a menina fez mais ou menos 3 anos, eles passaram a ter dificuldades, né? De coletar alimentos, dificuldades de sobrevivência mesmo e de cuidar da criança. O pai estava na floresta procurando lenha e pensando, né? Como eu vou cuidar da minha filha? Ela está ficando muito doentinha, bichinha, que eu não consigo cuidar bem dela. E aí apareceu para ele uma mulher muito bonita, muito alta, muito bela, calma, doce, e disse a ele: eu sou Maria. Vejo que você está com dificuldades de cuidar da sua filha. Então me dê que eu levo ela para criar e eu vou cuidar muito bem dela. Ele sem ver opções, né, e aceitando e crendo de fato que ela realmente cuidaria muito melhor da menina do que ele, pegou a criança e deu para ela e ela levou para o lar dela. Chegando lá no céu, a menina recebeu todos os alimentos gostosos que ela queria, recebeu belas roupas bordadas em ouro, brincava com os anjos no céu, e assim foi crescendo até completar os 14 anos. Quando ela fez 14 anos, Maria chegou para ela e disse: menina, eu vou precisar viajar. E vou deixar você então cuidando daqui do céu. Vou deixar 13 chaves de 13 portas com você. Você pode abrir todas elas, menos a 13ª porta. E a menina: tá certo, Maria, pode ir que eu vou cuidar de tudo por aqui. E então Maria partiu e ela ficou lá brincando com os anjos. E aí um dia abriu uma porta e viu um apóstolo que estava lá fazendo as suas orações, né, e cuidando do que competia a sua responsabilidade. E aí ela fechava e assim foram se passando os dias e ela foi abrindo as portas uma a uma e conhecendo e cuidando do céu, né? Até que acabaram as portas que ela podia abrir e ficou a 13ª porta, que começou a atiçar a curiosidade dela, né? Começou a: ai, mas se a gente abrir só uma brechinha? Os anjos: não, você prometeu que não iria fazer isso, você disse a Maria. Aí eu sei, mas é só um pouquinho. E eles: não faça isso. Mas ela não vai perceber. Você prometeu. Até que um dia os anjos foram fazer seus afazeres e se afastou da menina por um tempo. E ela teve a brilhante ideia de: ninguém vai perceber se eu abrir essa porta. Pegou a chave, que era muito pequenininha, a porta era muito pequenininha, e abriu a porta. No que abriu a porta, ela foi tomada por uma admiração muito grande da imagem que ela estava vendo e ao mesmo tempo de um pavor com a luminosidade que tinha na sala. E, curiosa ainda, tocou no fogo eterno que estava dentro da sala e o seu dedo ficou imediatamente dourado. Assustada, porque ela foi tomada também por ao mesmo tempo, né, que estava saciando a curiosidade, ela foi tomada por um pavor muito grande e saiu correndo e fechou a porta. Os anjos chegaram perto dela e: você abriu a porta? Ela: não, mas ninguém vai perceber, por favor, ninguém fala nada. E alguns dias depois, Maria retorna de sua viagem. E então Maria chegou para a menina e disse: como você está? Como foi sua temporada aqui enquanto eu estava fora?
A menina muito nervosa, muito tensa, disse: foi tudo bem. Maria achou estranho e perguntou: você abriu a 13ª porta? A menina: não abri. Maria percebeu nela o coração batendo muito forte, acelerado, e sabia que ela estava mentindo. Mas aí Maria foi lá e perguntou de novo: menina, você abriu a porta? Ela: não abri. E então Maria viu o dedo dourado dela. Aí Maria olhou assim e fez: vou perguntar pela terceira e última vez. Você abriu a porta? A menina: não abri. Maria: você está mentindo. Eu já percebi isso há muito tempo. Então, pela sua mentira, você não vai mais ficar aqui no céu. Você vai voltar para a terra e você vai viver lá sozinha, na floresta onde você vivia antes. Então a menina caiu num sono profundo e quando acordou, estava dentro de uma casca, uma espécie de uma casca de árvore gigante. E ali passou a viver, né? Percebeu que estava sem a língua, não conseguia falar, mas resignada, passou a viver aqui nessa floresta, comendo das larvas que encontrava, dos frutos que caía, e se recolhia para dentro da árvore quando chegava o inverno, e juntava as folhas e ficava vivendo ali naquela árvore. E assim foi vivendo até crescer, ficar uma mulher, uma jovem mais adulta. E então, um dia, um rei foi caçar ali próximo da floresta, onde a menina estava. A menina se assustou e tentou se esconder, mas o rei a viu e achou ela muito bonita, belíssima, com seus longos cabelos longos. E foi falar com ela, mas ela não falava, ela estava sem a língua. E ele: por que você vive aqui sozinha? E ela, sem falar nada. Mas subitamente esse rei se apaixonou por ela e disse: case-se comigo e venha viver comigo no meu castelo. Ela ali sozinha, né, não tinha muita escolha, mas vou, né? Sem falar, né? E foi com o rei para o castelo dele. Chegando lá, passou a viver muito bem, né, com esse rei. Ele a tratava muito bem, ele a amava de verdade. E então eles casaram, se relacionaram e ela engravidou e teve o primeiro filho. Quando o filho nasceu, ela estava sozinha com a criança e então quem aparece? Maria. Maria aparece para ela e diz: olá, menina, você cresceu e você está vivendo bem aqui como você vê, mas eu ainda tenho uma pergunta para lhe fazer. Você abriu a porta? Se você mentir, eu vou levar o seu filho para mim. Mas se você falar a verdade, você fica com o seu filho e eu lhe devolvo a sua voz. E ela, caladinha, disse: não abre. Só lembrando, Maria pegou o filho, levou embora. E aí foi um escândalo no dia seguinte no castelo. Meu Deus, a rainha perdeu o filho, o que foi que aconteceu? Ai, ela é uma bruxa. Algumas pessoas, né, já acusavam de bruxaria, que ela estava comendo o filho. E etc. E o rei, muito apaixonado, fez: não é possível que ela faça isso. Eu acredito nela, alguma mágica aconteceu, que a criança sumiu, mas não foi ela. E continuou com a menina. Aí ela engravidou novamente. Um ano depois, teve um segundo bebê. Mais uma vez, Maria retorna para ela e pergunta: você abriu a 13ª porta? E ela... Maria então pegou a segunda criança, levou embora e
teve jeito, né? Dava segurar as línguas das pessoas do castelo, de que ela era sim uma bruxa, mas o rei insistia em acreditar nela. E dizia, não é possível que ela faça isso. Eu a amo muito, ela é muito boa e com certeza não foi isso que aconteceu. E continuou a vida. Até que 1 ano depois, ela engravidou novamente e teve um terceiro bebê, dessa vez uma menina. E mais uma vez Maria retorna para ela. Menina, você abriu a porta. E ela... Maria então pegou a terceira criança e levou. Aí não teve mais jeito. Aí nem o rei conseguia mais defender a sua esposa. Todo mundo acreditava que era uma bruxa que comia os seus bebês e que por isso que eles estavam desaparecendo. E então todo mundo fez um montim e pegou ela para queimar na fogueira. Então ela foi levada para a fogueira, o rei não conseguiu mais defender a sua esposa. E enquanto estava lá na fogueira, o fogo acendendo e começando a queimar ela olhou para o céu em oração e, ai meu Deus, como eu me arrependo. Se eu pudesse agora, eu dizia a verdade para Maria. E então, eis que começa a chover. E o fogo se apaga. E então Maria retorna e volta para ela e pergunta: você abriu a porta? E aí ela finalmente confessa: sim, Maria, eu abri a porta. Eu não queria lhe decepcionar, mas eu não contive a minha curiosidade. E sim, eu abri a porta. Então Maria olhou para ela e disse: aquele que confessa e se arrepende dos seus pecados sempre é perdoado. E então devolveu a voz para ela e devolveu os 3 filhos dela, que já estavam grandinhos. O mais velho já estava grandinho e a bebezinha que ela tinha acabado de levar. E então ela pôde provar para todo mundo que não tinha comido seus bebês e fez essa confissão de coração. E assim termina a história. Então, justamente, o que eu acredito é exatamente isso, assim, do orgulho do ser humano. Por isso que a história é tão comprida e, dentro, obviamente, o resultado resumido. Ela é tão comprida, essa história, que nos faz ver assim, que em quantos momentos dessa história a gente não pensa, eu já teria dito, eu já teria confessado. Mas ao mesmo tempo, quantas vezes a gente na nossa vida não se rende, não se curva ao orgulho e sustenta tantas coisas assim até o fim, até chegar um momento drástico, em que realmente a gente tem que encarar a nossa verdade. Né? E que, no caso, representado por Maria, mas toda essa benevolência lá no universo, quando diz assim, que aquele que realmente se arrepende, que confessa, encara aquilo que estava escondendo de verdade, sempre é perdoado. Começando perdão por si mesmo, né? Porque você realmente se revela tirando, né, aquela máscara que você colocou em si e que era uma mentira, você tentando enganar a si mesmo, enganar ao outro. Então é isso. Foi isso que eu entendi desse ponto. Eu achei bem interessante por isso.